Hoje vamos visitar um dos locais onde se iniciou os Estados Unidos, Forte Frederica. Mas primeiro vamos contextualizar como foi a colonização dos Estados Unidos e o que aconteceu exatamente neste local. Diferente do Brasil, que foi uma colônia de exploração, os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento que visava a expansão dos territórios. Em 1607 foi fundada a colônia da Virgínia, que foi a primeira, e isso aos poucos foi se expandindo até formar as 13 colônias na costa leste. Hoje, os Estados Unidos possuem 50 estados, mas ao longo da história, a formação desses 50 estados ocorreu aos poucos, principalmente a partir do século XIX. Essa formação foi do leste para o oeste. Eles queriam expandir para o oeste, então eles disseram para as famílias, vocês podem ir para o oeste e o terreno que vocês chegarem lá, conseguirem cercar e pegar, é de vocês. Então havia grandes corridas organizadas, as famílias colocavam todos os seus pertences numa carroça e ficavam todos enfileirados e eles davam a largada e eles saíam correndo em disparada em direção ao oeste, justamente para pegar um terreno para si. Achavam um terreno que gostavam, cercavam e pronto, aquele terreno era delas. Essa parte da história, muitos de vocês talvez já tenham assistido e nem se dado conta, né, de que é essa parte da história, que é justamente os filmes de faroeste, né, que a gente tanto vê hoje em dia menos, mas antigamente passavam muito, né, na TV, os filmes de faroeste com os cowboys, toda aquela coisa, que retrata bem esse período, né, que houve essa expansão para o oeste e era chamado Far Oeste, justamente que era o oeste distante, né? Far é distante, oeste. Então, o oeste distante, porque as colônias originais estavam aqui justamente na parte leste. E eles estavam expandindo para o oeste. E aí, a partir dessa expansão, é que se formam os 50 estados americanos. Se fôssemos comparar aqui Forte Frederica com alguma coisa no Brasil, da história do Brasil, poderíamos dizer que a Virgínia, como a Maquele falou, que foi a parte, né, onde começou a primeira colônia, seria Porto Seguro, no Brasil, né, na Bahia, onde o Cabral desembarcou, formaram a primeira colôniazinha. E aqui o Forte Frederica já poderia ser São Vicente, ali em São Paulo, algumas dessas regiões onde se formaram importantes colônias. Então aqui em Forte Frederica você consegue ver bem o início dos Estados Unidos mesmo, né? Onde é que eles se assentaram, como é que foi feito. Apesar de que hoje essa região, entre aspas, ficou abandonada, né? Não é mais uma cidade, assim, né? Não se tornou uma grande cidade. Se tornou justamente um monumento aqui aos primeiros colonizadores. Nessa parte tínhamos a rua principal da cidade. Aqui eram os muros da cidade. E onde tem essa parte mais baixa aqui, um rebaixo, era onde eles cavaram justamente para colocar as paliçadas. As paliçadas são aquelas espécie de um monte de espetos assim, né, para a pessoa não entrar. Eram várias linhas de espetos para que a pessoa não conseguisse passar. Era tipo a nossa cerca de arame farpado hoje, só que era feito de madeira, né? Ó, tem até a placa aqui, ó, Broad Street. Aqui era as casas, né, nessa região. E era uma típica vila inglesa, como se fosse uma vila inglesa da época, em 1740 ou 1745. Moravam centenas de pessoas aqui. Chegou a ter 3.000 pessoas, 3.000 soldados e suas famílias morando aqui nessa região. Nós estamos aqui. Essa aqui é a rua principal e aqui tinha a cidade onde os soldados dormiam, o forte. Hoje em dia são apenas ruínas. Aqui tem alguns objetos encontrados aqui na região, um anzol, um pedaço de corrente. E aqui como é que era a casa, né? Do lado de cá ficava a lareira. E aqui, ó, só tem a fundação da casa, só sobrou a parte da fundação.
Na década de 1740, havia aqui nesse local uma taverna, que seria, nos dias de hoje, um restaurante. E foi um casal que cuidava desse restaurante, e nos achados arqueológicos foram encontrados centenas de garrafas de vinho, rolhas, talheres. Então aqui vocês podem ver um desses achados. Um garfo, né? E Garfo. como era um garfo bem diferente, e uma garrafa de vinho. Aqui em Forte Frederica é gratuito, você não paga nada, é tipo um parque nacional. Eles chamam de monumento nacional esse aqui, porque não é bem um parque. É muito bem cuidado e é mais para você ver um pouco da história, né? Lembrando que essa região toda, na época, estavam muito em disputa, né? Os espanhóis com os ingleses. Então a ideia era colonizar o mais rápido possível, colocar pessoas, tomar conta do lugar, né? E impedir o avanço do outro. Já que a Flórida, por exemplo, era dos espanhóis nessa época. Os Estados Unidos só foi comprar a Flórida dos espanhóis e acabar com as guerras no início do século XIX. Então, até o século XIX, existiam muitas batalhas para tentar dominar o território aqui entre ingleses e espanhóis. E eles faziam esses assentamentos tanto para colonizar o Novo Mundo, como também para impedir que outros tomassem posse da terra. Aqui eram os barracos, né? Ou seja, era a parte administrativa dos soldados aqui. Os soldados ficavam nessa parte aqui. Só tem a parte da fundação, mas era nessa parte que ficava o tenente, o capitão, ficava o hospital. Aqui era onde os soldados ficavam. Apesar de que eles não dormiam aí, eles dormiam em cabanas de palha. Isso os mais sortudos, porque muitos dormiam ao relento mesmo. Mas aqui era tipo o quartel-general dos militares que protegiam essa área. Não havia casas para eles no início, né? Aqui, ó, uma chave, um alicate, todas coisas da época. E aqui é o mapinha aqui de como é que era esse barraco, né? Ficava o capitão lá em cima, os tenentes, um hospital aqui nessa parte. Não parece muito grande. É um local relativamente pequeno para a quantidade de soldados que tinha aqui. Isso aqui é o forno. O forno que eles utilizavam na época. A gente já mostrou em uma outra plantation, mas aqui também eles utilizavam um concreto muito famoso da época que chamava Tab, que era a mistura de cimento com conchas, ó. Se vocês olharem, o concreto é todo feito de conchas, cinzas de conchas também, eles trituravam, e cimento. Esse aqui são os restos do Forte Frederica, né, o que sobrou do forte. Não devia ser um forte muito grande, né, era apenas para defesa aqui da colônia, apesar de que haviam até 3.000 soldados e colonos aqui nessa área, mas o forte em si não precisava ser muito grande, porque as tropas inimigas também não eram tão grandes aqui na região. Lembrando que a importância da defesa era sempre dos rios e do mar, porque era o único jeito de chegar até essas regiões. Essas regiões não tinha estrada, não tinha nada. Eles chegavam aqui sempre por navio, né? Eles pegavam os rios, iam navegando. Ó, encontramos um lugar aqui que parece legal. Desembarcavam e faziam a colônia. Então não se tinha uma preocupação de que os exércitos fossem chegar aqui por terra. Se chegasse algum invasor, chegaria pela água. Essa parte é a parte da arqueologia. É muito interessante porque quem está trabalhando ali é um clube de arqueologia
de uma escola de ensino médio, né? O high school que eles têm aqui, uma escola próxima aqui. E já estão há 3 anos trabalhando, então eles vêm sempre aqui trabalhar, cavar. Ali tem uma casa de um dos comandantes, provavelmente. Eles já cavaram uma parte da casa e agora estão cavando uma outra parte. Eles vão dividindo por seções. Já encontraram ali garrafinhas, pregos, ossos de animais, porque as pessoas criavam o animal, né, na parte de trás da sua casa. Então é bem interessante ver como eles já começam cedo, né, a trabalhar com isso. Eles são todos voluntários e eles vêm para cá fazer arqueologia num clube de arqueologia. Seria bem interessante ter isso no Brasil, não é verdade? Então é bem interessante ver como os jovens aqui interessados nessa parte da história e da arqueologia. Essa é a parte que eles cavaram desde 2019. Já chegaram na parte do alicerce. Provavelmente era uma casa de 3 andares, porque tinha umas colunas ali, ó. E a parte de cima com certeza era de madeira. Só a fundação ficou porque era de concreto. E ali aqui eles dividiram em seções. Tá vendo o mapinha? E eles estão trabalhando aí, cavando, peneirando. Tudo alunos do ensino médio. Muito interessante. Se vocês quiserem conhecer um pouco da história dos Estados Unidos, como começou este país, aqui o Forte Frederica é uma ótima opção, porque além dessa história, um pouco dessa história, tem a área aqui que é muito bonita, muito agradável de caminhar. Então fica a dica, é gratuito também. E vamos ficando por aqui então. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like pra gente, se inscrever, compartilhar o vídeo, ativar o sininho. E na próxima a gente vai estar em algum outro ponto, mostrando as curiosidades e os lugares legais para vocês viajarem. Tchau! Até a próxima!